começo, Pablo. Eu começo. Boa noite. Bem-vindos ao curso da UJR sobre Parashat Shavua em português. Que bom que estejamos juntos e bem dispostos a estudar, a refletir, a trazer a Torá ainda mais perto do nosso dia a dia, porque esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo dos nossos encontros, que vossos pensamentos e vossas ideias e vossos sentimentos e vossas opiniões apareçam aqui no nosso encontro com alta frequência e com muito forte intensidade. Vamos a elaborar aquilo que a Torá nos ensina, aquilo que nos apresenta, tentando aplicá-lo à nossa vida cotidiana. E vamos a perguntar-nos, e vamos a responder-nos, e quem sabe, vamos até compartilhar aqui aquelas ideias que aparecem aqui, as nossas impressões. Acostumamos fazer uma brachá, que nos reúne, nos coloca em posição, nos coloca em bom marco. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav vetzivanu, la'asok b'divrei Torah, ve'a'alevna Adonai Eloheinu, et divrei Toratecha b'finu b'fi amcha b'et Yisrael, v'nihi anachnu v'tzetzaeinu v'tzetzai amcha b'et Yisrael, kulanu yodei shemecha ve'lomdei Toratecha lishma, Baruch atah Adonai המלמד תורה לעמו Israel, bendito seja o Eterno que ensina a Torá a seu povo Israel. Então, uma apresentação mais formal, vocês devem ter lido no post de difusão, que é muito bem feito, muito bonito e muito claro, que é principalmente um educador, uma docente, alguém que tem uma vocação e um particular talento para transmitir, para fazer que o outro entenda uma coisa que ela não sabe muito bem se entende, mas tem vontade de expressar, como todos nós. Então, há nessa arte e nessa ciência uma particular virtude, e nós queremos aproveitar, compartilhar e dividir essa virtude. Insisto, é o dia de seu aniversário, e acho que é isso que estamos fazendo, é nossa forma particular, muito judaica, de ter uma festinha com a Torá e com as ideias e com o aprendizado. Essa é a nossa forma. Então, Yom Huledet Sameach, feliz cumpleaños, feliz aniversário em todas as línguas, e deixo a palavra com você e a Parashá Mishpatim com você. Um beijo. Obrigado. Beijo, Pablo. Bom, primeiro eu queria muito agradecer ao Pablo por essa oportunidade, por abrir esse espaço no dia do meu aniversário para fazer uma coisa que eu amo, que é compartilhar com meus amigos, com a minha família, o debate. Minha família é uma família que adora debater textos, é uma família que adora leitura, que adora discussão, e então fazer isso aqui com os amigos é uma coisa maravilhosa. E então convidei as pessoas que são queridas mesmo, que eu amo de paixão e que eu gostaria muito de estar recebendo presencialmente, mas, enfim, estamos aqui compartilhando virtualmente, e aos novos amigos que eu estou fazendo aqui já desses encontros. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade. E vamos à nossa Parashá. A Parashá que o Pablo, que calhou de ser, né, Pablo, é a Mishpatim, que é leis. Tá? Que é leis. Como é que eu organizei assim o nosso encontro, a nossa festa? Tá? Eu vou fazer um resumo da Parashá, que é um pouquinho complicada, porque ela é bem longa, mas eu tentei resumir, fazer uma síntese, e depois eu vou colocar algumas interpretações dos comentaristas, em Rashi, em Ramban, etc., e vou fechar com algumas provocações, alguns pontos para a gente refletir. Tá? A primeira questão assim, que aparece quando a gente pega essa parashá de leis, não é? É uma questão assim, de se perguntar, mas, gente, para quê? O que isso me fala? Não é? O que isso me fala? Porque é uma parashá que tem pena de morte, é uma parashá que tem aquele versículo
muito conhecido da lei do talião, olho por olho, dente por dente, não é? Fala de escravo, enfim, é uma série de coisas que vocês poderiam perguntar, e eu me perguntaria, mas enfim, o que isso tem que ver com o século XXI, não é? Com esse momento que a gente está vivendo agora. É um desafio e tanto, mas como é festa, a gente vai enfrentar junto esse desafio, não é? E tentar colocar uma cereja nesse bolo. O primeiro cenário que eu queria colocar, como o Pablo falou no último encontro, é importante a gente saber o que veio antes, para saber onde a gente está. Então, qual é a paraxá que veio antes, não é? Qual é a paraxá? É a paraxá em que é formado um corpo legislativo, ainda não tem as leis, isso é muito interessante, gente, porque na lógica usual nós pensamos assim, primeiro vamos fazer as leis e depois vamos ver quem aplica. Aqui não, primeiro se viu quem vai aplicar e depois vai vir a lei. Tá? Então, entrou, vai formar todo aquele corpo. Eu queria destacar, isso ainda é da outra paraxá, que isso dá um foco muito grande no ser humano, ou seja, a pessoa, a importância da pessoa que está aplicando aquilo, do olhar da leitura de uma determinada lei, que não é aquele espírito frio da lei, né? aquela letra fria, não, é como você aplica. E assim, fazendo um parênteses, é como a gente diz às vezes, né? A pessoa justifica um ato, pensa, mas estou dentro da lei. Você fala assim, pode até estar dentro da lei, mas não é ético, ou não é bacana, não é bom, né? Então, você tem esse enfoque conduzindo para o nosso caminho que vai chegar em Mishpatim, a importância da pessoa, né? A importância da pessoa. E tá isso montado e vem os 10 mandamentos, com todo aquele cenário fabuloso de relâmpagos e ressonâncias, enfim, muita adrenalina, e é dado os 10 mandamentos, não é? Então, o que você faz depois de tanta adrenalina? Você quer um respiro, né? Você quer dizer, peraí, agora deu, vamos sossegar um pouco. E aí vem e diz, não acabou ainda. Não é só esses 10 mandamentos, tem mais. Tem mais. E aí nós chegamos em Mishpatim. O que já leva vários questionamentos também, não é? Que eu vou fazer depois. Por que depois dos 10 mandamentos a gente ainda precisa mais leis? Por quê? Essa é uma pergunta de fundo, não é? A Mishpatim, ela vai discorrer sobre vários tipos de leis, e eu ordenei um pouco como elas aparecem mesmo, não é? O primeiro bloco é um bloco que vai falar sobre os escravos, inclusive sobre a libertação dos escravos no 7º ano, não é? O escravo não pode ser escravo para sempre, tem a exceção se ele quiser continuar, enfim. Em todos os seus aspectos, se ele era solteiro, se ele casou, se tem mulher, se tem filho, se não tem filho, se é um escravo homem, se é um escravo mulher. Então, é toda essa parte lá no capítulo 21, não é? Depois entra uma série de leis sobre assassinatos e agressões, tá? Inclusive agressões para pais, né? Pai e mãe, como é que são os procedimentos, enfim, quando isso ocorre, e o estabelecimento das cidades refúgios, cidades de proteção, se a pessoa cometeu alguma coisa e está sendo perseguida injustamente, ela pode se refugiar. Então, aparece isso ali. E é discutido se o assassinato foi intencional, se não foi, enfim. São detalhados agressões para, por exemplo, mulheres grávidas, que até é uma parte importante que quando a gente vai analisar a questão de aborto, a gente vê essa paraxá. E, novamente, as agressões aos escravos, enfim, não é? E termina esse capítulo com a questão da legislação referente aos animais. Se os danos são causados por um animal, quem é o responsável? Se é o animal ou se é o dono? O que lembra um pouco o jogo de empurra, né?
Ah, quem é que é o responsável por algo? Não, foi fulano, foi ciclano. Lá no Jardim do Éden teve isso, né? O Adão fala, não, foi a Eva fala, não, foi a serpente fala, não, foi Deus. Vai indo num jogo de empurra, e aqui tem um pouco essa discussão de responsabilidades. Aí a gente vai para o capítulo 22, que é o capítulo dentro dessa paraxá de legislação, que vai falar de questões relacionadas com propriedade, não é? Com roubo de animais, furto em casa, se um bicho vai lá comer no pasto do vizinho, não é? E quando você deixa um bem para ser cuidado por outra pessoa e esse bem é roubado, desaparece, mais uma vez a questão de responsabilidade, né? Ah, eu estou fiel depositária, né? E foi roubado o bem. E agora? Como faz, né? E aí tem esses procedimentos que também é bem interessante, se a pessoa estava sendo paga para cuidar ou se não estava sendo paga. Ok. Aí tem também a questão do empréstimo para os pobres, que você não deve blasfemiar contra Deus e contra líderes, a consagração dos primogênitos, uma questão de comida ali, que não pode comer animal estraçalhado, que entra um pouquinho na cacheirute, a questão de viúvas e órfãos, e, inclusive, a questão de procurar feiticeiras, relações com os estrangeiros, não é? E questão da zoofilia, ter relações sexuais com os animais, tudo isso está no capítulo 22. Aí nós vamos capriar, parece assim, coisa meio um balaio, assim, que tu vai jogando um monte de leis, né? E a gente fica pensando, gente, como é que uma coisa encaixa com a outra, né? Aí no capítulo 23, a gente... Café que fica feio. Aparece? Tem um áudio, não sei se é alguém perguntando, ou enfim. Aí no 23, no capítulo 23, já entra na parte como é que a gente deve proceder com justiça. Que também é bem interessante. Tem toda aquela questão de não prestar falso testemunho, aí tem um versículo que é muito discutido, que é a questão de não favorecer o pobre. E depois, mais para frente, vai dizer, e nem favorecer o rico. Que é para evitar aquela coisa um pouco paternalista de dizer, não, eu vou proteger o pobre. Aí a Torá condena isso, né? Quando você está fazendo um julgamento, você não pode levar isso em conta. E no caso do rico, a mesma coisa. Enfim, então é bem interessante esse lado, não é? Aí, como é que você se relaciona com os teus inimigos? Que é algo que também a gente sempre comenta. É muito fácil se relacionar com os amigos, né? Então, isso é, né? Ah, amar o outro como a ti mesmo. Se o outro é meu amigo, é muito bom, né? Agora, se o outro não é meu amigo, como é que eu faço? Então, tem toda uma série de versículos justamente sobre esse assunto. Bom, você achou um bem do teu inimigo perdido ali. O que você faz? Pega e devolve, finge que não vê, vai em frente, vem aquele gostinho da vingança, né? De o que eu faço? Então, a Paraxá vai dizer, opa, tem que separar as coisas, não é? Separar as coisas. Então, não fazer a vingança. Depois nós temos todo um aspecto da condenação dos inocentes e a questão do suborno, tá? A questão do suborno, não é? De não aceitar suborno. E, de novo, não oprimir o estrangeiro. E aí finaliza com as questões de Shabat e as festas de peregrinação, Pesach, Shavuot e Sukkot, que é enfatizado, por exemplo, Shabat, que é para todos, não só para os judeus, e a gente sabe que isso é uma prática que se disseminou no mundo, não é? E a Paraxá vai fechar com o resultado disso, não é? De seguir os líderes, o que vai ocorrer se você conseguir fazer essa interação social e o que ocorre se você não consegue, tá? E termina com um alerta, com as armadilhas que podem surgir e que te desviam desse caminho da justiça, que é fácil serem criadas armadilhas que te seduzem e te enganam, e você acaba não percebendo e cai nelas.
E o último capítulo é o capítulo 24, porque até aqui está falando para o povo todo, né? Todos que estão ali no pé do monte. E aí, no capítulo 24, muda um pouquinho, vai para um grupo mais restrito, né? Deus chama Moisés, Deus chama Arão, Deus chama os 70 líderes, não é? E para conversar em detalhe. E o povo é chamado e também tem a menção, esse outro versículo que é muito discutido, que é o faremos, não é? E ouviremos. Então, o fazer vem antes. E a gente discute muito, porque é muito debate assim, não, mas como você faz sem debater antes, né? Sem discutir, a nossa tendência é debater. Então, a gente vai aprofundar nesse ponto um pouquinho mais, né? E é nesse capítulo também, que tem umas pessoas aqui que estão em processo de conversão, só vou dar um toquezinho, nesse capítulo 24 também, que o Rashi vai pensar no versículo a indicação de que são 3 as etapas necessárias para o processo de conversão, tá? Inclusive, a que aparece aqui mesmo, que não teria antes, é que a pessoa tem que fazer uma declaração de que ela aceita a lei, ou seja, quando você vai ali no Beit Din e tal, né? Os outros são a mikve, no caso dos homens, a circuncisão, não é? E aí o capítulo termina com o Moisés subindo ao monte, né, e desaparecendo no meio das nuvens, onde ele vai ficar os 40 dias e 40 noites, que é um número recorrente, né, 40 dilúvios, 40 anos no deserto, o número 40 tem todo um simbolismo. E os outros líderes que tinham visto Deus e ouvido, né, visto no sentido figurado, como vocês sabem, e o que eles vão fazer? Vão comer e beber. Tá? Vão comer e beber. Então, a gente também fica pensando assim, como teve um contato, essa coisa assim, supra importante, e a pessoa vai comer e beber? Então, fica essa outra questão. Isso, em resumo, é o que a nossa paraxá apresenta. Não sei se eu esqueci alguma coisa, Pablo, se tu quiseres agregar. No. Tá. No, me estoy guardando para... Estaba chilejando porque es muy difícil, la tarefa que vos encargó es muy difícil, uma para allá muy dispersa y con muchos módulos, con muchas pequeñas pecinhas, ¿no? Como esses quebra-cabeças de muitas peças. Eu tentei, eu quero compartilhar com vocês uma visão justamente mais geral. Eu não vou pegar versículo por versículo, apenas alguns que eu acho que pontuam alguns momentos importantes, mas depois a gente também pode discutir alguns que chamaram a atenção de vocês, não é? A primeira questão para abrir o olhar da interpretação é o seguinte: a paraxá começa dizendo: estas são as leis que você colocará em frente a eles. Tá? A eles. Tá? E aí a pergunta é: quem são estes eles? Porque quando a gente quer interpretar algo, a gente precisa saber quem está falando para quem. Então, quem são estes eles de frente com essas leis? E vocês sabem, ali na trajetória toda, tinha judeu, tinha egípcio, tinha escravo, sabe lá quem mais veio junto, né? Só para dar um exemplo, quando foi aberta a fronteira da ex-União Soviética para a imigração, houve a quebra, né, da fronteira, a imigração para Israel, o que aconteceu? Foi um bando de gente, o cara entrava ali dentro do avião porque ele queria sair e foi para Israel, não queria saber se era judeu, se não era judeu, e ninguém estava controlando, foi todo mundo. Na saída de Mitzrayim, também foi todo mundo que queria ir embora, né? Que nem aqui agora. Quem quer ir embora do Brasil? Vai um bando, né? Tem oportunidade, vai. Então, para quem que ele está falando? É para todas essas pessoas? É só para os judeus?
É só para os homens livres? É para os escravos? Porque a gente começa a ler ali, você não deve ter relações sexuais com animais, e eu vou dizer assim, isso não é para mim, eu não tenho relações sexuais com animais, não é para mim. Por que Deus está falando isso para mim? Né? Por quê? Então, o que a Torá vai dizer? Tá? O que o Rashi vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, ele está falando para as pessoas que se interessam em ouvir, crescer, aprender e ler a Torá. Ele não está falando para quem é assassino, ele não está falando para quem rouba, ele não está falando para quem mata. É como se a gente... Vocês já tentaram conversar com uma pessoa que pensa totalmente diferente de vocês? Isso funciona? Não funciona. Não funciona. A pessoa não te escuta. Então, Deus está falando para quem quer ouvir. Quando ele fala Shema, né, o nosso Shema, é para quem quer ouvir. Quem é que vai ouvir? Né? É o Marcelo, o Armênio, o Mauro, o Douglas, o Jair, o Fernando, meu irmão, minha mãe, são as pessoas que querem ouvir. Então, isso dá um outro sentido para eu analisar. Bom, se ele está falando que eu não devo matar, que eu não devo roubar, mas eu não faço isso, o que isso significa para mim? Então, isso é o nosso ponto de partida, o nosso olhar, para a gente entender que essa mensagem, sim, é para nós. É para nós, porque nós estudamos, nós queremos ver o que está nessas camadas desse texto da Torá. Então, é o primeiro versículo. É o primeiro versículo que abre, tá? É o primeiro versículo que abre. Bom, vou ler aqui, porque é muita coisa. Tá? Aí, quando eu começo a estudar isso, nesse sentido, bom, é para mim, né? É para mim. Eu começo a me perguntar, mas eu preciso, por que não me basta os 10 mandamentos? Por que eu preciso de tudo tão detalhado? Né? Por que a gente precisa de tudo tão detalhado? E aí, a conclusão que a gente começa a chegar é que isso precisa ser tão detalhado porque nós somos seres humanos. E a gente sempre quer dar um jeito de escapar e não cumprir as coisas. Eu vou pegar um exemplo de como se fossem pais, quem tiver filhos, ou netos, ou sobrinhos, ou estiver envolvido com criança, vai entender bem esse exemplo que eu vou dar, que é um pouco como fica organizada a estrutura dessa paraxá, que é um pouco de livre associação. Você está ali preparando o almoço, ou está na hora do almoço. Aí a criança vem e fala assim, posso comer um chocolate? Não, não pode. Ah, tá bom. Mas eu posso segurar o chocolate? Não, melhor deixar o chocolate ali. Ah, a criança vai rodeando, né? Ah, tá bom. Ah, então e uma bala, eu posso? Aí, não pode bala. Mas e se eu não comer, se eu só chupar a bala? Posso? Mas não pode. Aí a criança fala, tá, então já que eu não posso comer a bala, posso tomar um suco com bastante açúcar? Já pulou para uma outra coisa, mas ainda relacionada com doce. Né? Fala, não pode comer com bastante açúcar. Tá, e vai demorar muito para sair o almoço? Porque eu quero comer minha bala. Ah, tá, vai sair daqui um pouquinho. Quanto que é um pouquinho? Ah, você conta até 50. Posso contar só até 49? Então, a conversa vai num ritmo assim, né? Você pode... Não, conta até 50. Ah, mas eu tenho que contar rápido ou devagar? Não, conta normal. O que é normal? E a criança não para de perguntar. Então, quando a gente lê esse trecho da Torá, a gente vê que é um pouco esse raciocínio. Está falando de escravo, e de escravo pula para um animal. O que eles dois têm em comum? Tá? E aí vai nessa, um pouco como se fosse uma livre associação, e vai detalhando para não deixar escapatória. Para não deixar escapatória. Ah, sim,
mas e se o burro foi pastar, mas eu não vi? É como a criança, então vai cheio dos detalhes para dar um sinal de alerta. Olha, é para valer, é sério, você precisa disso, tá? Você precisa disso. A outra questão que eu me pergunto nessas questões da legislação é quais são as leis que é difícil a gente cumprir. Tá? Eu não preciso de nenhuma lei para me dizer, Ethel, come brigadeiro no teu aniversário. Não preciso de lei para isso. É o que eu quero fazer e eu faço, eu não preciso de lei. Então, eu não preciso de uma lei dizendo para eu não matar, é algo que eticamente já está em mim. Mas, então eu vou me perguntar, e aí é que é a dificuldade nossa, porque aí a gente não quer reconhecer qual é a lei que eu preciso para me obrigar a fazer algo que eu não quero, o que eu tenho dificuldade, o que eu desconheço. Tá? Então, e a Torá vai tentar cobrir todos esses lados, todos esses aspectos. Por isso a necessidade das leis, tá? Por uma convivência civilizatória. Tá? A gente faz as leis porque, de repente, é bem isso, assim, eu não preciso de uma lei dizendo come brigadeiro, mas, de repente, uma pessoa que é diabética precisa uma ordem, né? Vamos colocar uma lei dizendo você não pode comer brigadeiro. Ah, e se eu comer? Que é a ordem, é o que está acontecendo aqui. Bom, se comer, vai acontecer isso. Essa é a consequência. Então, vai se mostrando essa articulação. Eu acho bem importante essa questão de discutir as leis, porque elas funcionam e elas estão aqui como a origem do pacto do povo. Quando a gente estuda o todo da Torá, da nossa origem do povo, a gente vê que nós tivemos uma saída de liberdade física do Egito. Quando o povo sai do Egito, ele tem uma liberdade física, mas ele ainda não tem essa liberdade da convivência ética, porque ainda não tem a lei. Então, quando eu tenho a lei, é como se eu assumisse um pacto, como se eu assumisse um pacto com a Márcia, por exemplo. Né? Márcia, eu não vou invadir a sua casa. E a Márcia vai dizer, eu não vou invadir a sua casa. Tá? Não vou fazer algo sem a sua permissão, sem a sua anuência. Eu vou criando esses laços de convivência. O que a gente observa hoje em dia, tá? Na nossa sociedade, por isso que eu acho tão importante o resgate do judaísmo, esse judaísmo de raiz, de fonte mesmo, o que a gente percebe na nossa sociedade hoje é que esses pactos estão sendo rompidos, eles deixaram de existir. Né? Eles deixaram de existir. A pessoa diz assim, lei? E a minha liberdade? Não, mas espera aí, não é assim a liberdade. A liberdade é a liberdade da convivência social. Eu não obedeço à lei. Eu ando sem máscara, para pegar um exemplo bem concreto aqui do período da pandemia. Então, você rompeu o pacto social, você rompeu o processo civilizatório. A lei é o que vai nos diferenciar justamente dos animais, assim como quando a gente faz uma bênção antes de comer, etc., está nos diferenciando dos animais. Então, eu falo assim, eu tenho um impulso, às vezes, de querer estrangular alguém, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque existe um pacto de convivência social, não é um Deus nos acuda, as pessoas não fazem justiça com as próprias mãos. Esse é o sentido da lei, né? Então, isso é como que a gente vai organizando essa paraxá. E ela tem um fio condutor, no meu ponto de vista, o fio condutor é justamente que toda a legislação que está, todos os versículos, eles enfatizam a necessidade de você ouvir e fazer justiça para a pessoa que está em estado de fragilidade. De onde a gente tira essa ideia? Tá? Exatamente daquele versículo que eu falei assim, o que isso tem a ver comigo, né? No versículo da zoofilia, não fazer
sexo com animais. Por que isso está aqui nesse momento? Tá? Vou dar uma das interpretações que é esse fio condutor. O Shishkuni vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, você não pode fazer porque o animal não tem voz, ele não pode protestar, ele não pode se recusar. Então, você está o quê? Você está explorando o animal, você está submetendo o animal. E é isso que vai dar uma união a todos os versículos. Se a gente for analisar um por um, a gente vai ver que todos eles têm esse bastidor, esse pano de fundo, não é? As pessoas que não podem protestar por um motivo ou outro. O escravo, porque não tem sua liberdade, tem que obedecer, tá? Então, está preso ali, né? As mulheres, naquela época, e ainda hoje, que estão em estado de fragilidade, as viúvas, os órfãos, tá? Os idosos, então, são os pais, as mães, né, que são pessoas mais idosas, estão todos em estado de fragilidade. Então, a gente vai dizer assim, não, você não pode. Então, vocês podem perceber que você tem esse fio condutor, não é? Quem que são esses vulneráveis? Muito bem. O terceiro ponto, né, que eu já falei, o primeiro ponto, que era por que existe a lei, que é essa questão de a gente precisar um processo civilizatório de convivência social, não é? O segundo ponto é a questão da fragilidade. E o terceiro ponto que eu queria enfatizar é a questão da aplicação do que ocorre, né? Que é o famoso trecho do olho por olho, dente por dente, né? Então, é olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. E as pessoas acham isso muito cruel. Mas isso é se você ler a primeira camada da cebola, né? É a leitura mais, digamos assim, mais literal, mas a gente sabe que a gente não pode ficar no literal, porque senão não faz sentido, né? Só se a gente fosse ver do ponto de vista histórico, que não é o nosso caso aqui, a gente quer aplicar para a nossa vida hoje. O que a Torá está dizendo aqui, eu vou dar um exemplo, porque isso os nossos rabinos nossos sábios já debateram isso e explicaram, né? O que está se dizendo aqui é que você tem que ter uma compensação no caso de uma transgressão. Por que a gente sabe que é isso, que não é olho por olho, literalmente? Vamos dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que o João, o meu querido amigo ali, aluno, o João faz alguma transgressão, você feriu o meu olho, tá? Feriu o meu olho. Eu vou lá, João tem que arrancar um olho. Só que eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de miopia, deu errado e eu estou só com um olho funcionando. Então, ele que está com os dois olhos perfeitos, se ele tirar um olho, ele continua enxergando. Agora se tirar um olho, eu fico cega. Cadê a justiça nisso? Não tem justiça nenhuma. Ou digamos que a pessoa exerce uma profissão que ela não precisa olhar. Tá? Não precisa olhar. Perdi um olho, tudo bem, dou um jeito. Agora, digamos que ela é dependente da visão. Nós que fazemos leitura, por exemplo, vou ter que aprender braille, né? Mas uma pessoa que depende da visão, uma costureira, por exemplo, né? A perda dela é muito maior. Então, se a gente analisa no literal, você vai dizer, não, isso não está justo. Então, isso é um sinalizador que a Torá dá, dizer assim, você fez alguma coisa de transgressão, que você prejudicou alguém, nós vamos parar e analisar como é que isso vai ser compensado, como é que vai ser minimizado, se for possível. É essa a orientação. E não é muito fácil, né, gente? Não é muito fácil porque você tem que ter um despojamento, né? Você tem que ter um despojamento. Muito bem. Então, não é uma coisa literal.
Agora, eu queria terminar aqui, antes de a gente partir para as reflexões, tá? Antes de partir para as reflexões, tem um ponto que eu pulei aqui, que era das leis, que era se Deus precisava de leis, mas deixamos para isso para outra ocasião. Que é o seguinte, esse versículo do faremos e ouviremos. Eu vou começar lendo uma carta que é muito conhecida, talvez algumas pessoas de vocês conheçam essa história, que se chama Mensagem a Garcia. Tá? Mensagem a Garcia. É uma história verídica, não é? E eu vou ler aqui, porque ela é cheia dos detalhes. Os Estados Unidos estavam em guerra com a Espanha, tá? Isso em 1898, chama Mensagem a Garcia. Os Estados Unidos estavam em guerra com a Espanha. E era muito importante ter a colaboração de Garcia, que era o chefe dos revoltosos na Espanha, né? Que era o chefe dos revoltosos em Cuba, tá? Que estava apoiando, né? E o governo espanhol tinha uma atuação nisso, né? Não tinha como usar telégrafo, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso, tá? Era mensagem. E aí tinha que entregar essa carta, né? E o que podia fazer? E aí alguém lembrou, não, se tem uma pessoa para entregar a mensagem para o Garcia, é o Juan, tá? E é ele que vai. Saiu, chamaram o Juan, né? O general chamou o Juan, pegou a mensagem, colocou no envelope lacrado, empacotado, impermeável, amarrou no peito do Juan. O Juan pegou aquilo e se mandou, tá? Para entregar a mensagem do Garcia. E após 4 dias, ele tinha que chegar em Cuba, né? Desceu em Cuba, tá? na litoral, se embrenhou lá para dentro da ilha e depois de 3 semanas ele saiu do outro lado da ilha, atravessou a pé o país inteiro e entregou a mensagem para Garcia. Essa é a história. E aí vem as perguntas, tá? Vem o restante, a reflexão sobre essa história que tem a ver com o faremos e ouviremos. O que ele fez? Ele não perguntou quem é esse Garcia. Ele não perguntou por que eu fui escolhido e não outro soldado que foi escolhido ali. Por que fui eu? Posso começar amanhã? Agora eu não posso. É o aniversário da Eta, eu tenho que ir lá na festa dela, não vou poder pegar essa mensagem. Tá? Como é que eu vou? Vão me pagar para eu fazer isso? Vou ganhar algum extra adicional? E se eu não conseguir? Eu preciso falar com a minha família, com meus amigos. Vou pensar, né? Cada um de vocês pode colocar o obstáculo que quiser. Tá? Realmente é importante a gente discutir, pensar, como a gente faz aqui, como a Torá tantas vezes enfatiza. Mas tem um momento, e é isso que finaliza ali, tá? Tem um momento que é preciso fazer, que é preciso agir. Quando aqueles líderes poderosos ouviram a mensagem divina e foram beber e comer, o que eles estão dizendo ali? Eles estão dizendo o seguinte: nós temos que colocar isso na nossa prática diária, na nossa vida. Não adianta eu ver todo essas leis e não agir. Então, a gente tem que agir. Para a gente refletir, eu separei algumas questões. Tenho como compartilhar, Pablo, aqui Rebeca vai ajudar-nos e vai te fazer co-host. Tá. E acho que aí te habilita para poder compartilhar. Já dá para dividir, já está autorizado. Tá, ok. Tá. Então, ok. Vamos lá. Muito bem. Então, quais são os pontos que eu peguei daqueles vários trechos que eu separei? Primeiro, como começa com escravo, com escravidão, é o que é ser escravo, tá? E tem um duplo lado aqui. Um é, quem é o meu escravo?
Quem é o meu escravo? Até eu brinco às vezes com meu neto, eu falo assim, não, se você não fizer... A gente faz apostas, assim, de brincadeira, né? Fala assim, e qual é o prêmio? Eu falo assim, tu vai ser meu escravo por uma semana. Ele fala assim, não, vovó, não, vovó. Claro, aqui eu pus Caim e Abel, né? Um quadro do Rubens. Claro que você tem agressão física mesmo, mas não é só física, não é? Você tem agressão emocional, agressão verbal, tá? Como que você é agredido, tá? E até como você, às vezes, agride querendo ajudar, você agride. É uma questão, assim, bem complicada, que ocorre muito, quem tem trabalho voluntário, quem faz esse tipo de ação, de ajuda, não é? A pessoa, quando faz ação de ajuda, ela faz uma ação de ajuda direcionada, ela não respeita o que o outro está querendo. Então, ele quer ficar na rua. Sim, ele quer ficar na rua. Ele quer ficar na rua. E por que você não pode respeitar? O que te incomoda o fato da pessoa querer ficar na rua? Você quer conformar a pessoa, isso é uma agressão para a pessoa. Você quer conformar a pessoa para que ela seja como você, mas a pessoa não quer ser como você. Então, é de novo o Shema. Eu tenho que escutar o que a pessoa quer. E outras formas de agressão. Eu, por exemplo, agora tem que tomar cuidado aqui, que tem a família, né, aqui na minha festa. Eu, por exemplo, eu agrido pela palavra, pela ironia, pelo seferina, né? É o jeito que eu agrido, e é muito complicado. Então, quando você lê essa paraxá, você tem que pensar isso. Então, no momento que você reconhece isso, você começa a poder ter uma lei interna sua que vai fazer com que você diga, não, eu não posso ceder esse meu impulso, né, de humilhar, de agredir, de diminuir a pessoa, né, de dizer, eu sou melhor, eu sou mais inteligente, eu sou mais aquilo. E a mesma coisa, que aqui eu tenho algumas pessoas participando, meus alunos que conhecem isso, porque foi uma descoberta de 2 anos atrás, eu sempre procuro compartilhar mesmo, que eu espero que vocês não levem tantos anos assim para descobrir como vocês agridem e como vocês são agredidos. Uma coisa que me agride e me tira do sério, que aí eu caio naquele início da paraxá, que eu tenho vontade de bater, de brigar, etc., porque eu me sinto agredida e eu quero revidar, que é o primeiro impulso. E que a paraxá vai dizer, não, você não pode fazer isso, calma, né? Então, o que me agride? O que me agride é quando as pessoas estão comigo e subestimam a minha inteligência. Começam a me tratar como se eu tivesse 5 aninhos e não soubesse nada. Você não entendeu, vou explicar de novo. Gente, aquilo vai me tirando sério. Vai subindo na cabeça. Como assim? Eu já entendi, eu já sei, não sei lá o quê, você está indo, eu já estou voltando. Gente, e aí, isso me agride. Como é que eu estou superando isso? Eu não vou dizer que eu superei. Eu estou dando exemplo meu, assim, pessoal. Como é que eu estou tentando superar? Primeiro, entendendo que é uma agressão que não tem sentido. Geralmente, a agressão não tem. Você só é agredido quando você se deixa agredir. Nesse sentido emocional, tá? No físico é um pouquinho diferente. Mas no emocional é assim, quando você se deixa agredir. Então, eu me deixo agredir com isso. Mas se eu penso, não, o fato da pessoa achar que eu sou burra não me torna nem burra nem inteligente, mais inteligente. Não afeta nada o que eu sou. Não afeta nada. Então, com isso, você consegue dar um passo para frente. Então, isso é o segundo ponto que é tratado nessa paraxá, são as questões de agressão. Como lidar com isso? Com a sua agressão e com a agressão que você recebe. Vamos para o terceiro. Furto. Então, assim, tem uma série de exemplos de furto. Sempre que a gente está discutindo furto, nessa parte de legislação, as pessoas dizem, eu não roubo, imagina! E aí eu falo, calma, vamos ver.
será que a gente não rouba o tempo, às vezes, do outro, a paciência do outro, a esperança do outro, né? Então, quando as pessoas... Eu vejo hoje em dia, por exemplo, entre as... Na verdade, minhas amigas e filhos das minhas amigas, geração mais jovem, muito. As pessoas sem esperança, foi roubada a esperança delas. Isso é roubo. Você vê um jovem de 20 anos, de 21 anos, assim, não adianta fazer nada, o mundo é do jeito que está e não vai mudar, porque tem um discurso assim, né, imposto. Isso é um roubo, isso é um roubo. Roubar algo fundamental da pessoa. Então, e aí a Paraxá vai dizer, tu não pode roubar isso dos outros. Nem tempo, nem paciência, tu tem que respeitar o outro, né? Tu tem que respeitar o outro. E a última, que é falado ali, que são as questões de suborno, e que a pessoa diz também, imagina, eu suborno de jeito nenhum, não suborno e não sou subornável. Vamos ver se não é mesmo, né? Aí eu coloquei aqui, gente, coloquei justamente o Jardim do Éden, porque é o toma lá da cá, porque é o ponto fraco da gente. O suborno é o ponto fraco, é onde a pessoa cai, né? Pode ser elogio, pode ser adulação, pode ser uma viagem, pode ser presente, pode ser coisa do toma lá da cá. Não envolve necessariamente dinheiro, porque, de novo, a gente não pode ficar na leitura literal. Então, quando você fala suborno, pensa só em dinheiro. Não, não. A pessoa vem, te elogia, não sei lá o quê, e tu cai na armadilha. Tá? Foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Como é que a serpente vai envolver a Eva? Ela vai adulando. Isso aqui vai ser bom, não tem problema, você é mulher inteligente, bonita, sei lá o quê, vai ter ganho, né? É assim. Então, e foi-se. Já é, quando a pessoa se dá conta, já caiu. Tá? Então, esses pontos que eu queria deixar como reflexão para vocês, em cima dessa paraxá, e vou fechar aqui para a gente dar um espaço para vocês, então, agora falarem um pouco e pensarem, exporem suas experiências, e quem estiver na hora da janta, que eu sei que a minha família veio aqui prestigiar, mas não precisa ficar até o final, né, da festa, não precisa ser arroz de festa, mas também pode colocar coisas que quiserem, enfim. Então, eu vou franquear, não sei se eu vou dar uma olhada se alguém colocou alguma coisa no chat ali do lado, que eu não vi. Tem um monte de parabéns, primeiro de tudo. Obrigada. Ó, mas então são esses os pensamentos assim que eu tentei compartilhar a partir dessa paraxá que tem esses complicadores, né, de lógica, de encadeamento e de aplicação no nosso mundo, né? O Douglas aqui. Douglas é meu companheiro ali no Rabinato também. Ah, sí, sí, Douglas. Cuando aparece es muy cariñoso. Oi. Só para dar um impulso aí a todo mundo para poder também falar, mas eu acho que na sociedade contemporânea, apesar de, na maioria dos países, né, se dizer que temos regimes liberais, as pessoas são escravas do trabalho. Eu acho que essa é a grande queixa dos parceiros, porque eles e aí entra em jogo tudo que você argumenta, porque elas têm o afeto roubado, porque a pessoa se torna uma escrava do trabalho, não é? E
e toda essa parte afetiva acaba sendo esmagada, não é? Porque a pessoa é escrava do trabalho. Eu acho que isso é um dos grandes problemas que a gente pode constatar. Era o que eu queria falar. Muito obrigada, professora Leonor, por muita honra, minha mãe. Eu queria aproveitar só esse gancho que a Leonor colocou, porque isso é muito importante, porque nesse ano de pandemia, tá? E que deve se estender mais um pouco, o que ocorreu? A carga horária aumentou de trabalho, porque houve uma diluição das fronteiras do espaço público de trabalho e do espaço privado, porque as pessoas trabalham em casa. Então, houve uma diluição. E como a Leonor colocou, o que ocorreu? Com isso, essa parte do afetivo ficou comprometida, porque você não tem mais isso. O que a gente está vendo? Aumento do número de separações. Enorme. Tá? Isso já está, o pessoal já está rastreando. Suicídios também. Exatamente, suicídio. Aumento de suicídio, aumento de violência. Então, vocês veem como essa paraxá, ela é contemporânea, como ela é importante, o alerta que ela está nos dando. Não sei se vocês, o Fernando colocou isso, não sei se vocês têm percebido isso nas relações, como é que a gente vai fazer para escapar disso, né? Para romper com isso. Theo, posso? Pode. Estou com o microfone. Tem 3 aspectos aqui que eu gostaria, de repente, de ouvir a tua posição. Em primeiro, naquilo que tu mencionaste do capítulo 21, ali das responsabilidades, a nossa sociedade inventou uma maneira muito interessante de escapar das responsabilidades individuais. Então, no passado, tu tinha o seguinte, era o padeiro que fazia o pão e, se não desse certo, ele era o culpado, ou o ferreiro. Mas nós temos hoje a figura das empresas, né? Em que tu não tem mais essa responsabilidade individual. Deu errado é a empresa, ou não é o professor, é o colegiado, é a universidade. Existe uma socialização das responsabilidades e das culpas também. O segundo, só um aspecto que é pensar, nessa questão de responsabilidade também, que é algo bem atual, é que tem uma questão de quem serão os novos escravos. Seremos nós os escravos das máquinas, dos robôs, da inteligência artificial, ou o contrário, né? E nesse caso também, supondo que os novos escravos serão as máquinas, inteligência artificial e robôs, também de quem é a responsabilidade quando esses seres, esses entes cometem, violam a lei, né? Então, isso é uma discussão interessante, bem atual, né? E o terceiro aspecto do suborno, né, que várias religiões prometem a vida eterna no paraíso se tu seguir as regras. Isso não é o máximo dos máximos do suborno? Com certeza. O teu áudio acho que caiu, Ed. Microfone. Eu tinha mutado para não interferir. Ok. Eu vou tentar responder, depois vocês podem agregar, tá, gente? Eu vou começar pela última, que é da vida além da morte. No judaísmo, a gente não tem isso. Várias religiões têm. Mas várias têm. Tem um contexto realmente histórico que vai explicar isso. Quando a gente analisa, assim, só para fazer um parênteses aqui da metodologia de análise, a gente tanto pode analisar de um ponto de vista mais histórico e também desse ponto de vista, como a gente está fazendo aqui, mais alegórico, digamos assim, né? Trazendo para o dia de hoje, como a Leonor comentou, enfim. Então, assim, do ponto de vista histórico, toda essa questão da vida do paraíso, que vai surgir um pouquinho no judaísmo, ela está muito relacionada
com um momento de opressão, de pobreza, de miséria, de escravidão. Então, para você manter a pessoa sujeitada, o que vai acontecer? Você dá uma promessa, você fica quietinho, porque depois você vai ter um paraíso. É uma forma de exploração, sem dúvida, sem dúvida. E a pessoa se sujeita nessa crença. Tá? Eu acho que isso não... E isso se acentuou atualmente com os neopentecostais, né? Então, os neopentecostais exploram isso ao máximo, essa questão, infelizmente, né? Então, dentro mesmo dos pentecostais tem uma luta contra essa linha, né? Para a gente não generalizar. Mas sem dúvida alguma, é uma forma... religião ópio do povo, né? Uhum. É bem isso, né? A questão dos novos escravos, quanto mais eu penso nisso, agora é uma opinião minha particular, tá? Uma opinião minha particular, pessoal. Eu acho que nós somos os escravos. Eu acho que esse cenário que foi pintado de que a máquina vos libertará, né? Não o trabalho, mas a máquina vos libertará, é que como o trabalho vos libertará, tá? Nos aprisionou, nos leva para porque você não domina, você não conhece e você fica escravo disso, né? Você fica escravo disso. É aquela história, assim, de hoje, é uma noção do tempo subjetivo, inclusive, né? O judaísmo é muito bonito porque ele é uma religião do tempo, mais do que de espaços, né? Ele é do tempo, é um tempo, né? Então, como a gente mete muito com essa questão do tempo, eu gosto sempre de perguntar para as pessoas, gente, quando demora 30 segundos para carregar uma página no seu computador, você já bate o desespero na pessoa, já fica xingando, entendeu? Preciso trocar de máquina, o que está acontecendo, sei lá o quê. Gente, 30 segundos, calma, calma, né? Então, eu acho que a pessoa ficou junto à questão do tempo, que já foi colocada, com essa questão de você ser aprisionado num grilhão, que você nem... Porque a pior prisão, gente, que é o que fala, inclusive, nessa paraxá, dos escravos e das pessoas que não têm voz, é aquela que você nem percebe. É aquela prisão que você mesmo cria. Então, como é que você vai se libertar disso? Você precisa fazer uma ruptura, um distanciamento, não é? Ou como a Leonor falou, o afetivo ficou em segundo plano, você não se deu conta, porque você começa a justificar, não, eu trabalho para ter dinheiro, para poder dar as coisas para o meu filho, ou para minha esposa, ou para ter uma casa... Então, você nem percebe que você caiu na armadilha. Que quando fala ali, cuidado com as armadilhas, você caiu na armadilha, entrou nesse sistema. O outro da responsabilidade é muito interessante também. Nesse sentido, a paraxá é bem clara. Existe uma responsabilidade individual, sim. E eu costumo usar esse argumento, porque a paraxá vai discutir isso. A pessoa sabia ou não sabia? O bicho caiu no poço. Quem construiu o poço? Pôs o alerta no poço, tapou o poço. Prendeu, tem uma, por mais institucional que seja o poço, é para todo mundo, mas teve alguém que construiu, teve alguém que fez esse poço. Tá? Então, eu sempre falo, quando eu vou numa loja reclamar, eu falo assim, não é comigo. Eu falei, é contigo sim, é contigo sim. E aí briga com a... Está na frente. Né? Mas é assim mesmo, porque a responsabilidade individual e não a diluição em grandes corporações, em unidades maiores, conforme você falou, é o centro dessa paraxá. É um dos pontos onde pode fazer algum nexo, algum eixo que acompanhe. A paraxá é muito difícil e eu realmente parabenizo o teu esforço. É muito, muito difícil de trabalhar, porque é uma paraxá que tem um formato da listagem. Se vocês leem ela, questão que convido a fazer uma releitura, mesmo que rápida e superficial,
rapidamente, até pelo formato das letras e como se apresenta o texto, é exatamente o que Eten tentou driblar com bastante sucesso. E o que vem fazendo nossos sábios faz milênios, que é tentar encontrar uma linha de conexão entre os diferentes fragmentos que compõem a nossa Parashá. O fazem com diferente condição. Em outros anos eu fui atrás desse assunto com muita curiosidade e, na verdade, nenhuma das respostas que eu obtive me satisfez. Não fiquei satisfeito. É uma Parashá que, como as listas, tem, conforme ele falou, uma pretensão de totalidade. É uma Parashá que quer falar de todo, que quer fazer casuística e quer cobrir um espaço maior que as palavras. É uma Parashá que tem essa pretensão de prever todo tipo de situação possível. Então, o que se falou aqui é que algo assim, eu entendi como uma Parashá que não quer deixar brecha, para que se enfie por aí a transgressão. Que é um objetivo sem futuro, sempre vai ter brecha e sempre vai ter um lugar onde, infelizmente ou felizmente, a humanidade apareça pela sua falha, pelo seu erro, pela sua transgressão, pela sua impossibilidade de regular-se de forma total. Com isso, quero dizer que há uma parte de esperança. Me interessa muito nestes tempos e nesta Parashá em particular, em tentar encontrar para mim, meu próprio, para transmitir uma fonte de esperança. E nisto que normalmente nós veríamos como um ponto negativo, que é que não há lei que impeça a transgressão. Hoje, em tempos de tanta massificação e de tanta homogeneização do universo, de tanto viral, de tanto fenômeno viral, saber que é muito difícil apressar a vida em uma mão, mesmo que você tenha muito poder, é até esperançador. Pena que tenha que ser a custa de transgressões, mas as transgressões desafiam as pretensões de listas absolutas, leis absolutas, poderes absolutos. E isso fica bastante claro na dinâmica da Parashá, na intenção de querer abarcar todo e não consegui-lo. Querer dizer todo e não consegui-lo. Querer prever qualquer tipo de situação e não consegui-lo. E uma coisa que quando você falou de escravidão ficou na minha cabeça e eu não queria deixar passar é como o texto... Qual é de que maneira a escravidão se acaba? Qual é o final que se encontra? Qual é a libertação da situação cotidiana? Que não é a libertação do Egito que Deus nos tirou com mão firme e braço estendido. Nós estamos falando de como é no dia a dia, que aqui é a casuística, que é possível deixar de ser escravo. E é o corpo. O corpo é um espaço de libertação. Se há um dano acima do corpo, o proprietário do escravo tem que soltá-lo. O corpo é próprio, é inalienável e, portanto, um corpo inalienável é uma via de escape, uma via de saída. Me interessava isso. Está presente no que ele nos comentou, mas eu queria salientá-lo, sublinhá-lo, colocá-lo. Esses espaços de liberdade que ficam no meio de uma legislação evidentemente muito intrincada e evidentemente muito rígida. Esses pontos de liberdade, não? O corpo que é colocado em risco ou colocado em dano, imediatamente se libera. Com o corpo, não. Com o corpo, não. O corpo é o limite. E a utilização até sexual do corpo cria para o dono da escrava, no caso, obrigações de tipo civil.
Portanto, o corpo é considerado um limite pela própria Torá. Um limite de... Há uma dimensão inalienável do corpo ligado à vida. Isso achei que era um ponto de humanidade, de vitalidade, de flexibilidade, de luz, em uma paraxá que é muito intrincada, muito meandrosa. Quando você acha que encontrou qual é a linha do que se está falando, em seguida sai com outra coisa que te leva para outro lugar. E fiquei muito interessado, não sei se temos tempo, mas em dois temas que queria te perguntar e queria, se você não tem outra coisa pronta para agora, mas que eu queria te compartilhar com você, ou que te fazer falar, na verdade. Que eu gosto como você pensa, então eu gosto de te fazer pergunta, porque você sempre tem uma dica. A paraxá é profundamente incorreta aos nossos olhos, politicamente incorretíssima. Sim? O que fazemos nós, que ensinamos Torá, ou que estudamos Torá, e que compartilhamos palavras de Torá, diferente que outras gerações fizeram, que era justificar, na época, inventar história para justificar, estamos cheios disso. Como confrontamos, como nos viramos com esses psukim, com essas recomendações que aos nossos olhos hoje são inaceitáveis? Não tenho uma resposta, te pergunto porque como nós nos viramos com essas questões que são muito difíceis, inaceitáveis, indigeríveis pela nossa consciência atual? Eu acho... Eu acho uma ótima pergunta. Mas antes eu queria... nós temos uma invasão hoje de domínio do corpo também, não é? Quer dizer, você tem uma política de domínio do corpo. Eu vou citar uma das áreas em que quem está em comunidade pequena, por exemplo, enfrenta muita dificuldade, que é a área de enterro. Tá? Você tem uma política pública de domínio da maneira como as pessoas devem morrer e ser enterradas, institucionalizada e contra. Então, assim, você tem nessa paraxá a gente tem muito isso, um caminhar no fio da navalha, quer dizer, até que ponto eu posso ir contra uma lei sem quebrar o meu pacto social, mas porque eu acho que é melhor. O meu irmão está presente aqui, ele sabe disso. O meu pai, de abençoada memória, quando faleceu, ele tinha feito um pedido expresso que ele não queria ser levado para o hospital. Ele queria morrer em casa. Né? E nós conseguimos fazer. Mas tivemos que fazer, né, Fernando? Foi um negócio assim, em outra oportunidade eu conto para vocês. Por quê? Porque você pode ser, se tiver algum médico aqui, vai confirmar, ou advogado, você pode ser denunciado e sofrer um processo criminal, porque vão alegar que você recusou dar ajuda, tá? Você prestar socorro, tá? Prestar socorro. Não é socorro nenhum, a pessoa vai morrer, entendeu? Mas você tem... Então, quer dizer, você tem uma intromissão do Estado. Parto é uma coisa complicada, então, para ter parto em casa, tudo complicado. Então, você já tem uma invasão nessa tua privacidade corporal, nem de outras formas. Só para fazer debate, é todo um debate. Tá. Posso só colocar... a pergunta é a seguinte, é possível numa sociedade, numa vida em comunidade, não existir escravidão? Porque tu está falando agora um tipo de escravidão, tem até escravidão de tu não poder morrer, né, da forma que tu quer. É possível não existir escravidão? Eu acho que quando você faz o pacto social, sempre acaba abrindo mão de algum tipo de liberdade, que, portanto, seria uma forma de escravidão. Você não pode ser totalmente livre, fazer o que bem entender,
porque não é o processo civilizatório. Isso foi o rumo que foi tomado. Agora, como você faz isso de uma maneira mais inclusiva, e aí já chegamos na pergunta do Pablo, na reflexão, na provocação do Pablo, como você faz isso de uma maneira mais inclusiva, mais acolhedora, que não humilhe o outro, que dê espaço para o outro desenvolver seu potencial, porque é isso que a gente quer, né? Então, as pessoas têm seus potenciais. Como é que eu crio um ambiente que essa pessoa possa ter o seu potencial pleno, sem ser podada, sem ser humilhada, seja qual for esse potencial, né? Imagina uma pessoa que adora, sei lá, dançar e tu proíbe ela de dançar. Você tirou o potencial dela, né? Ah, não, porque dança é ofensivo. Aliás, com os ortodoxos dentro do judaísmo, só para abrir um parênteses, qual é a briga? As mulheres não podiam cantar, né? Não podem cantar. Eu lembro uma vez que teve um rabino aqui ortodoxo para foi Hanukkah, e nós sentados numa mesa, os homens no outro, começaram a cantar, e eu adoro cantar, e a minha mesa queria cantar, e todo mundo começou a cantar. Apesar dos meus desafinados aqui, né? Apesar dos meus desafinados. E o pessoal, né? O Douglas está rindo, meu irmão está rindo, está todo mundo rindo aí, os que conhecem as minhas desafinações, né? Mas estava lá cantando. E aí o rabino veio, não, porque a mulher não pode cantar, vocês têm que respeitar. Eu falei, olha, vocês têm que respeitar que a gente quer cantar. Qual é a hierarquia de respeito aí? Por que eu tenho que respeitar que ele não quer que eu cante e ele não pode respeitar que eu quero cantar? E continuamos cantando, como ele não podia fazer nada, né? Mas, então, é bem complicado. Alguma coisa, é uma negociação. Eu acho que é sempre uma negociação. É isso, e é isso que a Paraxá está dizendo. Como é que você negocia? Qual é a punição? Qual é que deixa de ser a punição? Como é que você está negociando essas interações sociais, não é? Agora, a pergunta do Pablo era a questão do que era mesmo, Pablo? Desculpa. Não prestar atenção, não, estou brincando. É o tema do como transmitir aquilo que sim, tá. Já lembrei. Eu acho que assim... Muito desajustado em nossa época. Eu acho que assim, primeiro a gente tem que ter uma honestidade intelectual. Não pode dizer que tudo era perfeito, que tudo era sabido, que tudo... Eu acho que não pode. Eu acho que tem um componente histórico que tem que ser exposto, tá? Então, você vai dizer assim, nessa Paraxá isso aparece, né? Você tem um lado que você é um avanço na proteção à mulher e ao órfão, à viúva e ao órfão, tá? Então, tá ali. Ou, no caso de um segundo casamento, eu pensei isso na hora que eu li o versículo. Quando tem o segundo casamento, o homem tem que se comprometer a dar subsistência alimentar, roupas, sabe o que a gente faz hoje, né? Então, você tem um avanço histórico, mas isso não impede de que você está imerso naquele contexto daquela época, em que, de fato, existia uma hierarquia de gênero, uma hierarquia de escravos, do ponto de vista assim. Então, nessa primeira leitura mais literal, eu acho que a gente tem que ser honesto e dizer, é isso. Mas, a partir dessa leitura, a gente pode avançar para essa leitura assim, mais simbólica. Então, o que é ser escravo hoje? Né? Como ser tempo, ser escravo do tempo, ser escravo de uma pressão econômica, ser escravo de ser self-made man, ser escravo de consumo. A pessoa nem percebe, né? Então, eu costumo até pontuar, que é um exemplo que eu sempre dou, Pablo, as perguntas dizem muito do momento que a gente vive. Então, a gente vai ver ali na Torá que você tem capítulos inteiros discutindo a questão da viuvez. Tá? Como é que é da Torá, não, Talmud. Como é que é a questão da viuvez? Como é que vai se proceder? Gente, desde que eu estou na comunidade aqui em Santa Catarina, né, que é o exemplo que eu sempre dou, quantos telefonemas vocês acham que eu recebi perguntando
O que o judaísmo diz sobre a viuvez? Zero. Nunca ninguém me perguntou sobre viuvez. Agora, o que o judaísmo diz sobre transexualidade, homossexual, aborto, inseminação artificial? Essas perguntas, sim. Então, as perguntas que são feitas vão nos dar uma luz, né, sobre as preocupações que estão transitando no nosso meio. E eu acho que hoje essas perguntas que foram colocadas, aquelas perguntas que eu elenquei e que foram colocadas e outras que surgiram agora, elas são esse sinal de alerta para nós. Então, naquela época, o sinal de alerta devia ser esse. Puxa, como é que uma mulher que não tem marido vai sobreviver? Esse era o sinal de alerta. Agora, o nosso sinal de alerta está sendo como é que nós vamos fazer para não ser escravo do tempo, para não ser explorado pelo consumo? Como é que a gente faz isso para resgatar essas relações afetivas, amorosas, sem cobrança? Né? O que a Torá pode nos ajudar nisso? Né? Eu acho que é por aí, Pablo, que a gente tem que responder. Né? Eu queria aproveitar, inclusive você mencionou duas coisas que me chamou bastante atenção aqui na tua fala de agora. Uma, você citou o caso do cantar, vocês estavam cantando e veio uma pessoa de fora e queria impor a sua regra, né? O que ele considera como o correto. Então, o respeito também é deixar de ser escravo, na minha opinião, também de rituais. Por que fazer a coisa só por fazer? Você precisa entender o que você está fazendo, se aquilo faz sentido para você, e se não faz, eu acho que a gente tem que ressignificar. Então, por exemplo, eu falo muito aqui na comunidade sobre o Shabat. O Shabat acontece toda semana e ponto. Isso é indiscutível. Mas como a gente celebra o Shabat, é que eu acho que tem que ser soft. A gente não pode se tornar escravo de toda semana, eu tenho que fazer a mesma coisa, eu vou me levantar a tal hora. Não, você tem que ressignificar. Então, é importante saber que quando eu fiz intercâmbio, há alguns mil anos atrás, uma coisa que a gente aprendia muito nas reuniões antes da gente embarcar era, se você está indo para uma cultura nova, você está indo para um outro lugar que você nunca foi, você vai morar na casa de uma outra pessoa, lembre-se de que as regras são as regras do local para onde você vai. Se a família tem o hábito de deitar para dormir às 10 da noite e eles não quiserem que você saia depois desse horário, você vai ter que ficar em casa, porque as regras... E você ressignifica, você aprende a fazer com que a coisa seja mais gostosa, mais... Né? Então, acho que também a gente não pode se tornar escravos dos rituais. Eles precisam ser prazerosos e precisam ter significado para que a gente possa fazer aquilo que é preciso ser feito, mas de maneira mais suave, sem muita cobrança e exigência, porque aí é muito melhor, é mais gostoso fazer assim. Então, eu gostei muito dessa, porque já aconteceu aqui em Vitória também. Nós recebemos a visita de um rabino ortodoxo uma vez que queria cortar a comunidade para 1/3, porque para ele 1/3 da comunidade não era de judeus, porque ele achava que não era e ponto final. Né? Então é preocupante, assim, mas como assim? Você vem para a sinagoga aqui e aí aqui você quer dizer quem é ou quem não é? Eu não perguntei se você concorda ou discorda. Aqui é assim, então se você quiser vir aqui outras vezes, funciona dessa forma. E aí ele nunca mais voltou. Mas é uma opção, né? O que eu posso fazer? Eu não posso, né, chegar aqui e falar, não, você não pode vir mais à comunidade, uma pessoa que fez o processo de conversão, está com a gente, participa de maneira extremamente ativa, eu vou falar, não entra mais porque ele não quer? Isso é ser escravo também, né, dos pensamentos, do ritual, daquela coisa que tem que ser assim porque foi dito. Não, você precisa ressignificar, trazer para o século XXI também.
Com certeza, com certeza. Concordo mesmo contigo. Bem, pessoal, mais perguntas? Algum comentário? Ações. Gostei bastante aqui que o Wellington colocou essa questão de ser escravo do ego. Isso é muito interessante também, é todo um campo aí bem assim na área também da psicanálise, da psicologia, que a gente pode analisar os textos nesse prisma. É muito, muito interessante, Wellington, essa colocação. E totalmente verdadeira, concordo totalmente com isso também. Theo, Oi. deixa uma que eu ouvi agora aí na internet do menininho que recebeu uma bronca da mãe, esse negócio de ser escravo, né? Então, aí Sim. o menino é pequeno, né? Diz, eu não aguento mais, eu quero ficar grande. Aí eu vou casar e, em vez de tu mandar em mim, quem vai mandar em mim vai ser minha mulher, minha esposa. Só uma transferência, né? Tem claridade conceitual, menino. Muito bom. Primeiro, eu acho que é muito bonito esse movimento, né, de estudar junto, de dar-se a ouvir e dar ouvidos, né? Acho que isso é uma técnica de convivialidade que nos falta muito hoje, né, sociopoliticamente no Brasil, né? Agora a gente vive um momento que está na moda de todo mundo dizer, ah, não, mas isso não se discute aqui. Se vocês quiserem discutir isso, vocês montem um outro grupo. Está acontecendo isso em várias circunstâncias, né? Eu tenho reparado isso assim, gente, então perdeu-se a habilidade de dar ouvidos, né? Dar ouvidos. Então, isso acho que é fabuloso. E, para mim, pelo que vocês estavam descrevendo dessa paraxá, ela, ao abordar tantas práticas, tantos assuntos, ela torna muito evidente que aquilo que a gente poderia considerar como sendo o senso comum, ou seja, aquilo que... Não, isso aí não precisa dizer, porque todo mundo concorda. Nunca é o óbvio, né? Então, a gente peca muito, né, enquanto socialidade, de achar que o senso comum é o óbvio, né? E aí, acho que tem um pouco relação com essa questão do como levar adiante determinadas leis que nos parecem um pouco perversas para o agora, né? É porque elas não são para o agora, elas já foram, mas elas também podem vir a ser importantes, né? Ou seja, é um texto que quer perseverar um sentido de socialidade, né? Um sentido de comum que está além de algumas práticas do momento, de uma vida, né? Mais do que uma vida, né? Então, acho que, claro, a gente fala muito isso serviu no passado, mas isso pode vir a servir de novo. Então, por isso que o nosso compromisso, de certa forma, é preservar, porque tem uma sabedoria ali que considera o tempo de uma forma até mais circular e a gente não sabe, né, o que será necessário para que esse óbvio comum seja, de fato, a melhor maneira possível de se conviver entre os diferentes, né? Sejam os reis, ou os escravos, ou os animais, ou as feiticeiras, etc. Né? A melhor maneira possível naquela vida, né? Naquelas vidas que se cruzam, né? E aí tem um aspecto que eu acho que me interessa quando se fala do corpo, assim, também, que é um pouco a minha área, a área de todo mundo, né, que está vivo. Por um lado, o corpo ele é inalienável, mas também é o lugar onde a gente sente, né, a raiva, o medo, a opressão, a raiva, a ambição. Isso não acontece num plano mental, não é num plano ele não acontece na ideia, ele é sempre muito, muito fisiológico, né? E aí, essa que é a grande trama de se superar, né? De ser o melhor possível, né? Em ação, porque você sempre vai passar por uma prática, né? E aí, para fechar, a última coisa,
quando a gente fala em ressignificar, eu sempre fico pensando, cara, mas se a gente sempre tenta achar um ressignificado imediato daquilo que eu consigo agora, com a minha consciência do instante, achar que é útil, a gente perde a fé na prática. Porque a fé na prática é dizer não. Não é para estar trabalhando no Shabat. Tudo bem que talvez eu consiga fazer isso só 2 vezes por ano, mas eu tenho uma fé que aquilo é bom, que aquilo é o que eu sonho dentro do meu compromisso com a liberdade. Então, eu sempre almejo fazer, dando esse exemplo, né? Mas Bianca, volte mais vezes. Não posso estar mais, concordar mais com você. Então, volte mais vezes, porque quero que você volte mais vezes para encontrar alguma coisa que eu discorde nas próximas. Então, pé na prática. Pé na prática. Se você continuar assim, vamos todos a ficar até meia-noite e vamos a ter problemas com o restante. Coisa que nos acontece várias vezes nesses encontros. Então, pessoal, muito obrigado, Bianca. E uma questão que você remarcou muito, essa da perseverança. Muito obrigado, primeiro, pela valorização do espaço, que nós fomos construindo ao longo desse último ano e que você vem agora dizer que acha valioso e nós sentimos isso e gostamos muito de te convidar a continuar aqui, como a todos. A semana próxima temos para já Terumá. E é outra ocasião para continuar perseverando, para utilizar o verbo que está tan bem colocado que utilizou Bianca. Este é um espaço da União do Judaísmo Reformista para todos aqueles, como falou Ete do Shema, que queiram vir a ouvir e a falar, não somente ouvir. Então, esperamos a todos vocês na próxima semana. Avisem para a Vera, que precisou sair uns minutos antes, que esse convite é extensivo para ela também. E queria agradecer muito a presença de todos vocês. Queria agradecer muito, Ethel, foi maravilhoso, foi fantástico. Além da profundidade, da claridade e da eficiência, é um trabalho muito difícil. Insisto, trabalhar essa paraxá é muito difícil. E você tem feito isso com enorme capacidade. Além disso, você entrou na onda do nosso grupo, que é trazer para agora, fazer-nos perguntas que servam para colocar a Torá no dia a dia, vinculá-lo com problemas que são os problemas de hoje nossos. Sim? Fazer uma semântica do cotidiano com um texto que é canônico, sagrado e muito antigo. Então, isso é muito valioso e queria te agradecer e te desejar Yom Holedet Sameach